Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos os concurseiros. Estamos gravando mais uma aula. Essa aula aqui no Meet depois vai ser disponibilizada também no canal do YouTube, tá bom? Desculpe aí a voz, hoje a gente não está muito legal, né? Inclusive estamos aqui em home office, trabalhando em casa. A gripe pegou também, né? Mas é isso, é a idade chegando e a baixa imunidade também. Ok? Diante disso, a nossa aula de hoje vamos falar sobre planejamento. Então, eu entreguei para vocês na aula de sábado passado esse material, certo? Eu entreguei esse material e agora eu vou trabalhar ele com vocês, ok? Então, falar um pouco mais sobre o planejamento escolar, beleza? Então, sejam todos bem-vindos. Vou agora compartilhar a tela com vocês para darmos início à nossa aula. Me desculpe se durante a aula, aquelas torcidas, aquela irritação na garganta, porque não está fácil, viu, gente? Vamos compartilhando a tela. Agora, por aqui o arquivo. Pronto. Então, esse aqui é o nosso conteúdo, né? Então, aula, planejamento de ensino, certo? E vamos lá. Vamos lá, preparando aí para os concursos públicos. Olha, muitos concursos estão aí surgindo nesse momento e a gente precisa estar preparado. Então, gente, como vocês podem observar, temos planejamento de ensino em seus elementos construtivos. O que nós iremos ver nessa aula? Nessa aula de hoje, nós iremos ver os objetivos e conteúdo de ensino, as metodologias e estratégias, tá certo? Diante disso, a parte da multimídia educativa e avaliação educacional, nós iremos fazer na nossa aula ao vivo, beleza? Gente, então quando eu falo sobre planejamento, né, eu estou falando o que é planejamento? Olha, eu preciso saber que planejamento, ele é um processo, tá? Nunca esqueçam disso. Que planejamento é um processo. E ele é de ensino por quê? Porque ele é o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, processo de ensino processo de ensino, aprendizagem. Os conteúdos, os métodos e estratégias. Em outro momento nós iremos ver, ok? Bom, então, para a gente começar, gente, vamos falar um pouquinho. Planejamento. Quando eu falo de planejamento, eu estou falando da antecipação ou a organização da das propostas a ser desenvolvida. Segundo o Libânio, ele diz que o processo de planejamento é um processo de sistematização e organização das ações previstas da ação. Olha que legal. Já Vasconcelos diz que o planejamento é reflexão, é a tomada de decisão. Então, cada um desses pontos teóricos com as suas ideias sobre o planejamento, quando você faz uma análise, você realmente concorda com tudo que disseram, né? Que nós resumimos como previsão da ação. E depois, Vasconcelos diz que é refletir, é tomar decisões. Beleza? Diante disso, olha só,
Planejamento. Nós temos aqui essas ideias aqui. Quando eu falo planejamento, o que eu quero no planejamento? Eu quero contribuir para a eficiência e maior segurança. O planejamento, ele visa garantir a aprendizagem e uma coisa muito importante, o planejamento não deve ser rígido, ele deve ser flexível. Então, ele deverá ser flexível, objetivo e realista. Você precisa conhecer a realidade dos seus alunos, a realidade da sua escola, né? Quando eu falo na questão da flexibilidade, você precisa saber que a todo momento você tem que mudar o seu planejamento, que às vezes você vai planejar uma aula e acontecem outras demandas durante a aula, e você precisa ter essa flexibilidade de mudar durante o percurso. E esse objetivo, ele tem que ser esse objetivo por quê? Porque ele precisa ter uma visão de onde ele quer chegar. Quando eu digo objetivo, é saber onde eu quero alcançar. E da realidade também. Lucchesi diz que, nesse caso, o planejamento é antecipar mentalmente uma ação, é agir de acordo com a previsão. Você antecipa, né, mentalmente o que você quer fazer, quais ações, como você vai agir, e dentro dessa ação, como eu agir de acordo com o que eu previ, com a minha previsão. E o Veiga diz que o planejamento é a organização intencional. Olha, tem que ser intencional da ação, né? A organização intencional da ação de forma tida com a formação dos alunos. Então, quando eu digo que ele é intencional, o quê? Que o planejamento, gente, ele não é uma ação neutra, né? Não neutra, certo? Não neutra. Intencional. Vê mais do que preencher formulários. O conhecimento da realidade exige do professor uma relação interativa. Essa relação interativa é de ação, reflexão, ação. Olha só. Ação, reflexão, ação. Num processo avaliativo, é permanente. Então, quando eu digo aqui ação, reflexão, ação, essa ação é o quê? Avaliar, né? Então, isso que nós podemos considerar o planejamento. Veja só, o planejamento é um processo de racionalização, ele é racional, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e problemática do contexto social. Então, quando eu falo sobre essa questão da atividade escolar, isso aqui acontece aonde? Na escola, né? Então, aqui acontece na escola. E quando eu falo sobre a questão do contexto social, eu estou me referindo o quê? À realidade. Tá? Então, aqui é a realidade. Por isso que o processo é racional, organizacional e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Beleza? Mas ainda sobre a questão do planejamento, que nós vamos ver agora nessa próxima página, olha aqui, ó. No que se refere ao planejamento do processo de ensino-aprendizagem, julgue o item que se segue. E o seguinte, o planejamento, em regra, está associado a uma ideia de projeção para o futuro e visa assegurar os meios para o alcance de um fim. E aí, o que vocês marcariam nessa questão? Ó, quando
eu planejo, eu estou planejando o que mesmo? Planejando o futuro. Exatamente. Porque quando eu digo que planejamento, o planejamento, ele é o quê? Ele é um processo, beleza? Planejamento, ele é processo. Daqui do planejamento vai sair o que aqui do meu planejamento? Vai sair o meu plano, né? O que é esse meu plano? Esse meu plano, gente, ele é um documento, tá? É meu documento, né? É, esse meu documento é a arte docente, e a partir desse documento eu vou poder gerir, né? Ele é um gestor das aprendizagens. Eu preciso saber disso, né? Que ele é um gestor das aprendizagens. Então, isso é o planejamento. Não posso confundir o planejamento com o meu plano de ensino. Ó, existe o planejamento, existe o plano de ensino. Quando eu falo sobre o plano de ensino, é aquilo que eu chamo do famoso, quando eu falo no plano de ensino, eu estou falando do meu processo de ensino-aprendizagem. Objetivo, brasileira, ideias, assim, tudo isso tem que estar lá os meios, não pode faltar, o trabalho foi positivo, ou regra social, uma ideia de direção para o futuro, e visa segurar os meios para o alcance de um fim. Já tem a finalidade? Tem que ter. Daí eu vou projetar o passado, o presente. Não, eu vou projetar o futuro. Por isso que essa questão aqui, ó, ela está, ó, é, ó, ela está certíssima. Beleza? Qualquer coisa dá uma parada aí, vai um aí para você entender mais um pouquinho sobre a questão de planejamento. Vamos dar uma olhada nessa tela aqui, gente, que tem o planejamento escolar. No planejamento escolar, nós podemos notar alguns componentes do processo de ensino-aprendizagem. E é muito legal assim, você saber esse esquema. E no meu planejamento, processo de ensino-aprendizagem, o primeiro fator é o que? São os objetivos. Quando eu falei objetivos, eu quero saber para que ensinar. Qual é a finalidade que eu estou ensinando? Né? Quando eu falo de conteúdos, estou falando o quê? O que eu estou ensinando? Quando eu falo meio, método, meios, estratégias, é como eu vou ensinar. Então, eu já tenho um objetivo, uma finalidade, eu já tenho um conteúdo, o que é que eu vou ensinar, e agora como é que eu vou aplicar isso aqui? Quais os métodos, meio, quais as estratégias, ou seja, como eu irei aplicar isso. Aí temos ainda os recursos, como.
com que ensinar. Esse com que ensinar aqui é mais ou menos quando eu falo sobre os instrumentos, tá? Esses aqui são os instrumentos. E a avaliação, claro, não pode faltar uma avaliação em um planejamento. É o que, como e para quê. Nós podemos considerar que essa avaliação seja o que nós chamamos de acompanhamento, tá? Acompanhado. Notar algum componente do processo de aprendizagem. Objetivo, conteúdo, a ideia de como eu vou ensinar, né? Como eu vou aplicar esse meu planejamento em sala de aula. Os recursos são os instrumentos, né? Instrumento eu vou usar livro, vou usar papel xerocado, vou usar as multimídias, né? As TICs, enfim. E a avaliação, essa avaliação você precisa fazer ela diariamente, ela é contínua, você precisa acompanhar, saber o que, como e para que, né, você está fazendo aquilo e se realmente está surtindo efeito. Beleza? Então tá aí. Nesse segundo ponto aqui, nós vamos falar diretamente sobre objetivos e conteúdos, né? Então, vamos lá. Quando eu falo sobre objetivo e conteúdo, eu preciso ter a ideia do que realmente eu quero alcançar. Então, olha, quando eu digo isso, olha, objetivo, gente, é a primeira fase do planejamento escolar. Como é que eu vou fazer um planejamento se eu não tenho um objetivo a alcançar? Então, a primeira fase do planejamento é exatamente essa, são os objetivos. Então, esses objetivos, né? Então, quando eu falo isso aqui é a parte, ó, primordial, pessoal, que é a parte primordial, que é o que eu chamo de objeto, é o objeto que eu quero alcançar. Então, refere-se ao objetivo, refere-se ao que se quer atingir num determinado processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, onde almeja chegar. São imprescindíveis para que os resultados sejam alcançados de forma satisfatória. Se você não tem nenhum objetivo a chegar, como é que vai ser satisfatório os teus resultados? E mais uma coisa, os objetivos são fundamentais para o alcance de propósitos determinados, explícitos previamente, sem deixar explícito, nada precisa adquirir para se capacitarem para as lutas. Então, esses são os fundamentos, são as partes primordiais que eu tenho que colocar aqui. Primeiro, eu crio um objetivo, eu quero chegar a isso, eu quero alcançar isso. E a partir disso, eu vou desenvolver, né, as demais partes que constituem o planejamento de ensino. Olha, na formulação dos objetivos, é fundamental que se tenha clareza do que se deseja atingir, considerando assim o tempo disponível, né? O contexto social, quando eu falo contexto social, quem é o meu público, né? O contexto social dos alunos, nesse caso, as condições existentes no processo de ensino-aprendizagem, e aí, quando você fizer o seu objetivo, né, ó, objetivo, fazer seu objetivo, você precisa definir, tá? Você precisa, ó, definir. Definir o quê? Aqui você vai, primeiro, o teu planejamento ele deve ser, ó, explícito.
explícito. Né? O que seria isso? Ele precisa ser claro, ter clareza do que você quer alcançar. Ele precisa ter um contexto, né? Nada de explique a realidade com quem você está trabalhando. É importante lembrar que, ó, o planejamento, o objetivo, ele, ele é primordial, né? Esse planejamento também tem que, ele tem que ser diagnóstico, né? A diagnóstico, né? A avaliação dos seus alunos. Então é isso. Então, quando eu falo, ó, tenha clareza, eu estou falando da coisa que tem que ser explícita, tá? O planejamento tem que ser explícito. Claro, tem o contexto, ou seja, a realidade, ele tem que ser primordial, tem que ser diagnóstico, tá bom? Então, assim você vai alcançar êxito com os seus alunos. E a sua prova vai perguntar mais ou menos sobre isso, incluindo essas X itens aí. Bom, e aí tem uma coisa muito interessante. Quando eu falo de objetivo, eu tenho os objetivos gerais e eu tenho os objetivos específicos. Quando eu falo sobre esses gerais, eu estou falando uma coisa mais amplos, né? Gerais são objetivos amplos, né? E aí, pessoal, é daqui, ó daqui dessa parte dos objetivos gerais, né? Eu vou até colocar aqui, ó, a minha seta é a coisa mais linda, ó. Nasce daqui. Então, ó, daqui dos objetivos gerais vai nascer os objetivos específicos. Aí sim, esses objetivos específicos é aquele que nós chamamos de objetivo escolares. É daqui que eu vou chamar de educacionais. É daqui que vamos ter a questão pedagógica, né? São pedagógicos, né? Então, quando eu falo esses escolares, é o quê? É a questão que está relacionada ao ano letivo, né? Ele é letivo, ele é concreto, ele tem a intenção de avaliar. Tudo isso sai do meu contexto específico. Então, veja que esse específico ele é escolar, ele é educacional, ele é pedagógico. Diferente dos, dos gerais, que ele é voltado para a sociedade. Né? Ele é mais uma questão social, né? Ele é mais da sociedade. E aí, gente, é importante lembrar que quando eu falo disso, de objetivos, nunca esquecer do nosso processo. Processo, ensino, aprendizagem.
É isso. E aí, onde você vai ter o objetivo, seu conteúdo, seus métodos. E, gente, quem é que faz isso aqui? Oi? É o professor. O plano quem faz é o professor. Aliás, o planejamento quem faz é o professor. Diferente do plano de educação quem faz é a escola, como o PPP, por exemplo. Então, isso aqui, o professor faz o quê? O seu plano de ensino. O plano de ensino, obrigatório para isso. Então, que a sociedade espera nossos nós, e daí vai nascer o quê? Vai nascer aquilo mais específico, vai nascer o plano de ensino, né, que vai se aplicar na escola, ele é educacional, ele é pedagógico, está lá no objetivo geral, é uma coisa bem ampla, né, bem ampla, não sei o rascunho não, daí é onde você vai fragmentar ele para fazer os seus específicos. Hoje nós utilizamos aqui no Ceará, por exemplo, colocar os quadros períodos, né, o antigo de mestres, ou os professores preferem colocar só bimestralmente para ir adequando, enfim. E a partir dali, né, dessa base, né, dessa questão ampla, você vai direcionar a parte mais específica. Objetivos gerais. Bora entender essas criaturas aí. Objetivos gerais são o começo do processo pedagógico e social e estão detalhados em 3 níveis. Nós temos o primeiro, que é o sistema escolar. O que seria o sistema escolar? Esse sistema escolar é que determina necessidades educativas, levando em conta a sociedade a qual faz parte. Depois nós temos a escola, estabelece as diretrizes e princípios da linha de trabalho. Então, eu falo organização. A escola organiza, né? Organização, organiza o plano de trabalho, né? Por exemplo, ó, a escola tem o seu PPP, o projeto político pedagógico. Quando eu falo dessa questão aqui, a questão pedagógica, ela precisa ser o quê? Ela é pedagógica e ela é social, viu, gente? E quando eu digo também, aqui nesse primeiro aqui, quando eu digo sistema escolar que determina a necessidade educativa, levando em conta a sociedade a qual faz parte, eu estou falando de quê? Estou falando do contexto, né? O contexto escolar. E terceiro, o professor que dissemina seria né? É o professor que dissemina toda a teoria dentro da sala de aula, ou seja, a teoria e a sala de aula, né? Ou seja, a teoria ela tem que ser colocada em prática, né? A teoria fica, a prática que vai ser esse. Quando eu falo em objetivo específico, eu estou falando de quê? De disciplina, tá? Então, os objetivos específicos consideram as peculiaridades da disciplina, como será possível alcançar o resultado final, o desenvolvimento dos alunos, a assimilação dos estudos. Existe aqui no objetivo específico um processo de formação que permite delimitar o objetivo geral em fases específicas e metas, né? Então, eu tenho geral, mas só que aqui, quando eu chego no meu específico, eu vou delimitar. O que eu vou trabalhar nesse período? Primeiro bimestre, eu vou trabalhar as classes gramaticais. Primeiro e segundo bimestre. No segundo, terceiro, eu vou trabalhar o quê? Citas. Então, é isso. Você vai delimitar.
E eles determinam exigências e resultados esperados da atividade dos alunos, referente a conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções, assimilação ativa das matérias de estudo. Então, ó, essa transmissão, ela é o quê? Ela é a assimilação, mas uma assimilação ativa e não passiva. Estes, ou seja, objetivos específicos, devem ser vinculados aos objetivos gerais, sem perder de vista a situação concreta. E a situação concreta, a escola, a matéria, os alunos. Então, em vez de serem aplicadas, né? Ela vincula e ser aplicada. Aliás, em que serão aplicadas. Norteia de forma mais direta o processo de ensino-aprendizagem. É um norte. Isso aqui você precisa fazer. Aqui você é a sua bula, tá? É aqui nos seus objetivos, no seu plano de aula. Beleza, gente? Então, vamos passar adiante. Nós agora vamos ver a formulação dos objetivos específicos. O que deve ter na formulação de objetivos específicos? Precisa ter clareza, gente. Realidade. O que o aluno deve aprender e os resultados de aprendizagem possíveis a serem alcançadas. Então, 2 pontos importantes: realidade e resultados. O tempo que dispõe, as condições em que se realiza o ensino, a capacidade de assimilação dos alunos, conforme a idade e nível de desenvolvimento mental e a utilidade dos objetivos para motivar e encaminhar a atividade dos alunos, né? Então, ó, muito importante, ó, o tempo que dispõe, certo? A questão da assimilação dos alunos. O que eles vão aprender? O que eles vão conseguir aprender com esse planejamento que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo que eu quero alcançar, né? E a descrição dos conhecimentos a serem assimilados. Descreva as habilidades, os atos, as atitudes a serem desenvolvidas ao final do estudo, os conteúdos de ensino específicos. O que deve ter no seu plano de aula? A questão número 2, ela diz o seguinte: com relação à avaliação e ao planejamento escolar, julgue o próximo item. Diz o seguinte: a primeira etapa do processo de planejamento escolar corresponde à seleção dos conteúdos escolares a serem trabalhados, o que é essencial para a definição dos objetivos específicos de cada disciplina e das estratégias mais adequadas para o desenvolvimento. Então, vamos lá. Quando eu falo todo o processo de ensino-aprendizagem corresponde à seleção dos conteúdos? Não, gente, não é dos conteúdos. É o que mesmo? Objetivos, né? A primeira etapa do processo de ensino-aprendizagem escolar é a seleção dos objetivos que se alcançar. Esse meu objetivo, ele é um objetivo diagnóstico, tá? Então, não é isso, não é conteúdo, é objetivo. Essa é a primeira etapa. 3. No que se refere ao... Então, no caso lá, estava errada, né? Questão errada. 3. No que se refere ao planejamento e aos seus elementos constitutivos, quais são os elementos constitutivos do planejamento? Objetivo, conteúdos de ensino, métodos, estratégia, multimídia educativa e avaliação educacional.
julgue o item a seguir, né? Então, lá. O objetivo geral expressa de forma exclusiva as expectativas do professor sobre o que ele deseja obter dos alunos no processo de ensino. Ao iniciar o planejamento, o professor deve analisar e prever quais resultados ele pretende obter com relação à aprendizagem dos alunos. Bom, primeiramente, gente, o objetivo geral expressa de forma exclusiva? Não é de forma exclusiva as expectativas do professor. No caso, essas expectativas é da sociedade. Prever quais resultados pretende ter quando também. Sim, essa segunda parte está tudo ok. Mas a primeira, nós temos essa exclusividade aqui da expectativa do professor, não. A expectativa é da sociedade. O que a sociedade espera é que aluno eu estou formando para essa sociedade. Beleza? 4. Acerca do planejamento, julgue o item subsequente. Os objetivos devem ter clareza. Eu marquei errado lá, marquei não, estou sempre esquecendo. Então, ó, essa aqui está errada. Pronto. Acerca do planejamento, julgue os itens subsequentes. Os objetivos devem ter clareza e expressar a realidade. Assim, o aluno deve entender quais são os resultados de aprendizagem possíveis a serem alcançadas. Deve ser claro? Sim. Deve expressar a realidade? Sim, com certeza. Assim, o aluno deve entender quais são os resultados de aprendizagens? Com certeza. Portanto, essa minha questão aqui está, ó, certíssimo. E aí nós vamos para a segunda parte, que é a questão dos conteúdos, né? Encerramos a parte de objetivos gerais, que são os objetivos sociais, e os objetivos específicos, que são os objetivos pedagógicos. Não esquece. Quando eu falo objetivo geral, estou aqui, objetivo geral, esse OG, que sigla, hein? Eu estou falando de que ele é um objetivo social da sociedade. Quando eu falo dos objetivos específicos, eu estou falando dos objetivos, ele é pedagógico. O objetivo geral ele é social, o objetivo específico ele é pedagógico. Então, vamos agora falar de conteúdo. Quando eu falo de conteúdo, o que é o conteúdo, gente? É a minha seleção, né? É a minha seleção. Portanto, são os meus conteúdos. Selecionar aqui quais conteúdos eu irei trabalhar, né? Então, é isso. Olha, a segunda fase do planejamento deve ser estabelecida com vista aos objetivos que dão base ao planejamento. Os objetivos vão nortear todas as outras fases. Tá? Então, ó, segunda fase é o planejamento, deve estabelecer com vista aos objetivos. O meu conteúdo eu tenho que estar o quê? Tem que estar atrelado aos objetivos, porque é exatamente os objetivos que vão dar base ao planejamento. Os objetivos, eles são norteadores, então eles irão nortear todas as outras fases, conteúdos, metodologia, estratégias, até mesmo o que eu vou usar, os instrumentos que eu irei usar, né, para minhas ações. Deve ser visto como uma ação recíproca entre a matéria, o ensino e o estudo dos alunos. O principal transformador dos conteúdos de modo que contempla as exigências teóricas e práticas decorrentes da vida dos alunos. Então, não posso esquecer, ó, conteúdos é a segunda fase do planejamento.
É a segunda fase do planejamento. E aqui, quando eu digo ó, matéria, ensino, estudo, isso aqui, gente, é uma tríade inseparável, tá? Ela é questão de ensino e estudo. Então, uma tríade. O principal transformador o principal é transformar os conteúdos de modo que contemplem as exigências teóricas e práticas decorrentes da vida dos alunos. Beleza? Nós temos critérios da seleção. Da mesma forma que tivemos os critérios dos objetivos, nós temos aqui os critérios da seleção. Primeiro, nós temos correspondência entre os objetivos gerais e os conteúdos. O que seria isso aqui? Essa correspondência? É o que nós chamamos o que é útil, né? O que é válido. Caráter científico. Quando eu falo de caráter científico, gente, é importante lembrar que não nasce, ó, não nasce do senso comum. Como assim? Não nasce de conhecimentos, né? Isso. Não nasce de conhecimentos populares. Não tem a história da cegonha, aquela coisa toda, a criança era a cegonha vinha deixar, nascer e tudo. Então, esse conteúdo que você deve selecionar, seleção tem que ser de caráter científico. Aí tem o caráter sistemático. Estou falando de quê? Estou falando de sistema, né? Estou falando de sistema. Estou falando de organização. O meu conteúdo tem que ser de relevância social. O que é relevância social? Tem que ser de interesse social. E precisa ter acessibilidade e solidez, ou seja, precisa ser algo concreto, que essa acessibilidade seja para todos, tá? Tem que ser para todos, ok? Então, isso é um critério para selecionar o conteúdo. Já aqui na questão 5, o que é a questão 5, gente? No que se refere ao planejamento e a seus elementos constitutivos, que é objetos, conteúdos, ensino, metodologia, estratégia multimídia educativa e avaliação educacional, julgue os entes a seguir. A tipologia dos conteúdos defende que, para que os conteúdos a serem ensinados em sala de aula se diferenciem da forma tradicional, é preciso pensar em um conjunto de aprendizagens que sejam designados como factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Os conteúdos conceituais relacionam-se com conceitos propriamente ditos e refere-se ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que possuem características comuns. A gente não tem nenhum erro aqui. Não vou nem destacar nada aqui, porque não tem nenhum erro. Então, essa questão aqui, ela é melzinho, né? Questão certíssima. Vamos para a questão de número 6. Quando eu falo na questão 6, diz: com relação ao planejamento escolar e à educação especial inclusiva, julgue o próximo item. É o seguinte: o plano de ensino deve ter coerência quanto a seus objetivos e aos meios para alcançá-los. Sim, o plano de ensino. Se eu faço um plano incoerente, né, com os objetivos e aos meios de alcançá-los, não vai dar certo. Né?
Então, por que isso? Porque eu não posso esquecer nunca, gente, o meu plano de ensino, ele é um documento, tá? Ele é um documento. Então, beleza. Então, a questão está, ó, certíssima. Vamos para a 7. Com relação ao planejamento pedagógico, transdisciplinaridade. Olha esse nome, gente. Transdisciplinaridade. Avaliação e projeto político pedagógico, julgue o item seguinte. Então, com relação a essas três coisas, ó, ao plano de ensino pedagógico, a transdisciplinaridade, a avaliação e o PPP, projeto pedagógico. Julgue assim, diz o seguinte: os elementos constituintes os objetos e os conteúdos de um planejamento devem obrigatoriamente estar interligados. Mas as estratégias, né? Mas a estratégia não, pois estas são flexíveis. Está dizendo que tudo isso aqui, objetivo, conteúdos e planejamento, deve obrigatoriamente estar interligado. Mas dizem que as estratégias não, pois essas, pois não, pois estas são flexíveis. E aí, gente? Tá certo ou está errado? Até aqui, ó, até aqui está certíssimo, né? Mas quando diz mais as estratégias não, pois estas são flexíveis, e aí, gente, é aonde nós vamos. Olha isso aqui. Chum, chum, chum. Opa, aqui é a minha pirâmide, né? Aqui você precisa ter o quê? Os seus objetivos, né? Aqui você precisa ter o quê? Conteúdos. E aqui você precisa ter os seus métodos, né? Esses meus métodos é o mesmo que meus meios, né? Objetivos, aqui, meus métodos, a estratégia. Estratégia não isso. As estratégias também. Estratégia, elas não são, não estão obrigatoriamente ligadas. Não existe isso. A banca faz uma história dessa. E aí, esses métodos são o quê? São estratégias. Métodos e estratégias, né? O que é método? Ó, é como fazer, tá? Então, essa parte aqui, esses métodos, bora aqui que traz para nós sobre isso aqui. Os objetivos e os conteúdos orientam a escolha dos métodos, mas estes não podem ser reduzidos a meros procedimentos teóricos. Deve articular a teoria à prática e ao contexto social de cada sujeito de aprendizagem. Então, os objetivos, os conteúdos, eles orientam a escolha dos métodos. Tá? Objetivo é o principal, ele norteia tudo, só que ele, ó, objetivo e conteúdo é fazer o que eles irão orientar o quê? A escolha dos métodos, tá? Desculpa, dos métodos. Mas esses não podem ser reduzidos a métodos teóricos, né?
ele precisa que deve articular a teoria com a prática e a contexto social. Método, o que seria esse método? Vamos olhar mais um pouquinho, trabalhar mais frente sobre esse método. O método é a maneira que o professor tem de organizar a atividade de ensino como objetivo de transpassar os conteúdos de maneira mais fluida, fazendo com que os alunos tenham um ato com aproveitamento dos ensinamentos. Os métodos são os instrumentos responsáveis por regular as interações entre o ensino e a aprendizagem. Quem são eles? Quem ensina, professor. Quem aprende, alunos, né? Então, ensino, aprendizagem. Segundo o Libânio, ele diz que a escolha e a organização dos métodos precisam estar em concordância com o ensino e as condições concretas da realidade didática. Os métodos de ensino têm relação direta com as ações adotadas em sala de aula, né? E implicam na capacidade de aprendizado dos alunos conforme a idade e os níveis de desenvolvimento pessoais, além de levar em conta os contextos socioculturais e individuais. Tá? Essa aí é a tabela dos métodos. E diz que método de exposição. Primeiro, método de exposição. Aí nós temos, ó, o aluno é passivo. Os 5 passos do método expositivo, segundo Herbert. Quando eu falo sobre isso aqui, eu estou falando de quê, gente? Onde é que o aluno é passivo? Estou falando de um tipo de ensino tradicional. Lembra? Quando nós falamos sobre o, os métodos de ensino, né? Então, aqui, quando eu falo sobre isso, se eu digo método de exposição, esse método de exposição, no caso do professor, o aluno é passivo. Então, os 5 passos do dispositivo, segundo Herbert, ele diz que é a preparação, a apresentação, assimilação, a generalização, preparação, apresentação, assimilação, generalização, e ainda, por último, o que ele chama de aplicação. O professor, o método Silvano é o método dirigidas e orientadas pelo professor, sendo que os alunos têm a liberdade de se comportar de maneira independente, de maneira criativa. O primeiro lá faz parte tradicional. Aqui não faz, ó. A atividade dirigida, orientada, dirigida pelo professor. O professor não é mais o centro, né? Ele é independente e a atividade é criativa. O terceiro método é o método de elaboração conjunta. É sobre a interação entre professor e aluno para a obtenção de novos conhecimentos. Olha, aqui nós temos, ó, professor, aluno.
O quarto método diz que o método de trabalho em grupo, distribuição de tarefas iguais ou não a grupos de estudantes, buscar obter cooperação dos alunos entre si, a realização de uma tarefa, a atividade grupal deve ser precedida por uma exposição, conversão, introdutória, ou até mesmo trabalho individual. E aí, quinto, atividades essenciais, de ensino. Beleza? Bom, e para finalizar, as nossas estratégias, né? Falar sobre as estratégias. Quando eu falo de estratégia, estou falando de quê, gente? E essas estratégias, elas estão relacionadas aos métodos, tá? Aos métodos. Instrumentos e mecânicas para atrair pedagogicamente o estudante. Como é que é a sua estratégia em sala de aula? Você acha que, por exemplo, digamos que você seja professor de criancinha do segundo ano. Aí você vai lá, pega, coloca as criancinhas todas lá sentados, né? Cadeira, e filam em círculo e vai lá para o quadro da aula. Você acha que eles vão prestar atenção na sua aula? Não vão ficar nem 10 minutos, né? Então, essas estratégias de ensino-aprendizagem são as técnicas que vai ser utilizada por você, professor. Você, professor, você conhece seu público? Ah, você vai se vestir de palhaço, por exemplo, vai lá explicando, fazendo, ou seja, a questão do lúdico, né? E você vai segurar a atenção deles por alguns minutos, né? E daqui a pouquinho eles estão todos dispersos. Então, gente, as estratégias de ensino e aprendizagem são técnicas utilizadas pelos professores com o objeto de ajudar o aluno a construir seu conhecimento. Essas técnicas são essenciais para extrair o aluno, aproveitamento, para extrair o melhor aproveitamento do aluno, ajudando a adquirir e fixar conteúdo, né, o conteúdo que foi ministrado. Avaliações diagnósticas são essenciais para conhecer o seu aluno. Então, por isso que diz, ó, o objetivo ajuda o que? A construir, né, o seu conhecimento. E aí, essas técnicas, elas são essenciais, tá bom? Que seriam essas técnicas? Como fazer. E se construir é o quê, gente? Construir seria o quê? Autonomia. Tá? Se construir seria a autonomia. Beleza? Então, vai ter uma aula, a multimídia educativa e a avaliação educacional. Vocês têm todo esse conteúdo aí. Né? Eles vão trabalhar bastante sobre a avaliação, os níveis de avaliação, de curta, longa, essas coisas todas. E depois temos um questionário enorme para falar sobre isso. Beleza, gente? Então, beleza, né? Hum, pronto. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu parar de. Se eu consigo aqui parar de apresentar aqui. Ele tá botando boneco danado aqui, né? Mas é isso, pessoal. Então, aí, a parte que eu falei que ia trabalhar com vocês. Esse garganta não ia ajudar, mas tô mercado. Tô até um pouco blog aqui, mas devo fazer isso, tá bom? Então, um abraço para todos vocês. Amanhã a gente se encontra pessoalmente lá na escola do Infraestrutura do Mucambo para fazermos aí a nossa aula presencial. Valeu, abraço e até mais. Tchau.